Meus irmãos, se alguém perguntasse a você de forma sincera, e de forma sincera você tivesse que responder, como está a sua família? Como é que você responderia? Vou repetir. Como está a sua família? Você tem algumas possibilidades de resposta. Primeira delas, muito bem, obrigado. A segunda, não está nada bem, pastor. Mas, geralmente, nessas duas perspectivas de resposta, a gente tem na primeira uma perspectiva de dizer que está tudo bem, porque às vezes a gente tem preguiça de avaliar a pergunta. Como está a sua família? Aí você olha assim, está tudo bem, lá em casa está todo mundo com saúde, ninguém está doente, o aluguel está pago, tem comida em casa, então está tudo bem lá em casa. E essa é uma preguiça de fazer uma análise mais profunda de como está a sua casa. A outra é, também de forma equivocada, dizer, pastor, está muito mal. Aí você pergunta, por quê? Ele diz, não, porque está me faltando bastante coisas. Então, a questão de estar na condição mal, para essa pessoa que responde desse jeito, é porque está lhe faltando algumas coisas. Mas, na verdade, a resposta à pergunta de como está a minha família não é baseada naquilo que me falta ou naquilo que eu tenho. É baseada no projeto de Deus, no plano de Deus para a nossa casa. É assim que você deveria avaliar a sua família e dar a resposta à pergunta de quem lhe fizer. Como está a sua família? Aí você para e diz assim, será que o marido está fazendo o papel dele dentro de casa? Será que a esposa está fazendo o papel dela dentro de casa? E será que os filhos estão cumprindo o papel deles dentro de casa? Depois que você fizer essas outras perguntas, você terá condição de responder a primeira. Como está a sua família? Então é nessa perspectiva de análise que eu gostaria de colocar nossas casas hoje, nossas famílias, diante da palavra de Deus, para a gente checar, para a gente analisar se a nossa família vai bem. Porque os papéis estabelecidos por Deus, hoje em dia na nossa sociedade, são ridicularizados. A autoridade é confundida com opressão. A submissão é confundida com fraqueza. E a paternidade é abandonada e os filhos são criados por outras instituições. Escola, igreja, terapeutas. Mas a crise na nossa família, ou na família moderna, melhor, não começou na cultura de hoje. Ela começou desde Gênesis capítulo 3, quando o pecado entrou no coração do homem. E aí afastou o homem da mulher, afastou eles de Deus, e os primeiros filhos que nasceram fora da presença do Senhor, e um irmão matou o outro. Lembra-se disso? Então essa é assim que a família no Éden começa. Por quê? Porque eles se distanciaram do Senhor. Eles se afastaram do Senhor, a queda produz isso, um afastamento do padrão divino. E quando o afastamento do padrão divino acontece, pecados suscetíveis começam a acontecer na vida da família. Por isso que Efésios capítulo 5 e 6, que lemos, não é apenas um manual moral para as famílias melhorarem. Olha, quer melhorar? Aplica Efésios 5, 6. Não, é o resultado do evangelho transformando pecadores. Você não vai chegar nos papéis estabelecidos pelo Senhor na sua casa sem ser por meio do evangelho que transforma a sua vida. Você não vai conseguir. Você só conseguirá se o evangelho fizer efeito na sua vida em particular. Aí você transformará o seu papel como pai, ou como esposa, ou como filhos. E essa mensagem aqui é para todos nós que aqui estamos. Porque se você não é pai, possivelmente você será. Se você não é mãe ainda, possivelmente você será. Se você já é pai e mãe, você tem filhos. E se você perdeu o pai, perdeu a mãe, você é um filho de alguém. Com certeza. Então, essa palavra é para todos nós que estamos nesse lugar. Para todos nós que estamos neste momento juntos aqui. Não tem ninguém que não se encaixe com isso que nós vamos ouvir agora. Então, deixa eu dar um pouquinho de contexto para você. Volte os seus olhos para a sua Bíblia
E dei uma olhada que a partir do verso 15, a partir do capítulo 5, o apóstolo Paulo está trabalhando aos Efésios com as duas perspectivas dos frutos da luz e das obras das trevas. A partir do verso 3. Quando chega no verso 15, ele diz assim: vede prudentemente como andais, não como nércios e sim como sábios, não como aqueles que são tolos, mas aqueles que têm sabedoria. A palavra no original é muito fácil de você entender, porque só muda uma letra. Asofoi e sofoi. É só um azinho a mais. Asofoi é contra a sabedoria, o tolo, o nécio. E sofoi são os sábios. Então, você vive de duas maneiras, ou como um tolo, ou como um sábio. Quem escolhe é você. A perspectiva de você viver é dessa maneira. Não tem outra opção. Ou você é um tolo quando vive, ou você é um sábio. E como é que vivem os sábios? Os sábios fazem o seguinte: ele remia o tempo, porque os dias são maus, ele não perde tempo. Ele é focado no tempo. Ele faz o quê? No verso 17. Ele, por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurais compreender qual é a vontade do Senhor. Ele reme o tempo, ele procura saber qual é a vontade do Senhor para a sua vida. É assim que vive o sábio. E depois ele faz mais outra coisa. E ele não se embriaga com vinho, no qual há discussão, mas ele se enche do Espírito Santo. Então, como é que vive o sábio? Ele reme o tempo, compreende qual é a vontade do Senhor e se enche do Espírito Santo. Aí você pergunta, pastor, como é que a gente se enche do Espírito Santo? Os versos seguintes acontecem. Falando, veja, sempre um gerúndio. 19, falando. 20, dando. E 21, o quê? Sujeitando-os. O verbo no gerúndio no português significa que a ação continua de se encher. Então, repare mesmo, falando, como é que eu me encho do Espírito Santo? Eu falo com salmos, eu entoo louvores, eu canto hinos e cânticos espirituais ao Senhor. É assim que eu me encho do Espírito Santo. Segunda coisa, como é que eu me encho do Espírito Santo? Dando sempre graça a Deus por tudo. O crente que quer ser cheio do Espírito Santo, ele não pode viver murmurando. Ele não pode viver reclamando de tudo. Um cara chato, insuportável, amargo. Ninguém aguenta isso, nem Deus. O Senhor, nosso Deus, nos criou para sermos gratos por tudo o que Ele fez e que tem feito por nós. Então a gente é grato ao Senhor, gratidão ao Senhor. E a terceira coisa, impressionante, que nessa lista não está a oração. Como é que eu me encho do Espírito Santo? Só orando? Não, a oração já está implícita. Pastor, por que não tem oração na lista? Sabe por que não tem oração na lista de você ser cheio do Espírito Santo? Porque a oração faz parte da sua vida, é inerente à sua natureza. Se você não fala com Deus, se você não ora, você jamais pode dar graças a Deus por tudo, jamais você pode louvar ao Senhor com cânticos e jamais você pode se sujeitar uns aos outros no temor do Senhor. Veja o verso 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Como eu me encho? Como é que vive o sábio? Reme o tempo, procura compreender qual é a vontade do Senhor e se enche do Espírito Santo. Como eu me encho do Espírito Santo? Cantando, agradecendo e me sujeitando. Aí você pergunta, como é que a gente se sujeita um ao outro? Mulheres, sejam submissas aos seus maridos. Maridos, amai vossas esposas. Filhos, obedecer a pai. Patrão, cuide de empregado. Empregado, cuide de patrão. Essa estrutura vai até Efésios 6, 9. Aí eu vejo todo mundo querendo ser cheio do Espírito Santo, mas não aplicar o padrão de família dentro de casa. Mulher não quer ser submissa, homem não quer amar, e filhos não querem obedecer. Sabe quando serão cheios do Espírito Santo? Nunca. Nunca serão. Esse é o ensinamento da palavra do Senhor. Eu não estou inventando nada. Estou olhando o texto e explicando para vocês. Querem ser cheios do Espírito Santo, mas não aplicam o modelo para dentro da casa. Não serão. Mulheres querem ser cheias do Espírito Santo. Você pode orar como for, mas se você for rebelde contra o seu marido, você não será uma mulher cheia do Espírito Santo. Você, queridão, pode fazer a campanha de Daniel, o jejum de 21 dias, o que você quiser. Se você não amar sua esposa, você não será cheio do Espírito Santo. É ação prática. Assim, encher do Espírito é um movimento de ir até Ele, pedir a graça. Senhor, me dê misericórdia, para que eu possa ir e servir a minha esposa e os meus filhos, o meu marido e os meus filhos e os meus pais. Veja que o contexto é dado dessa maneira. Você precisa entender o contexto para você entender a força do texto. A força do texto está no contexto. Não adianta você querer ser boa esposa, bom marido,
se você não entender que isso faz parte de ser cheios do Espírito Santo. Ou seja, Paulo não está ensinando apenas regras familiares. Ele está mostrando como o evangelho do Senhor reorganiza o lar. Como o evangelho de Cristo bota as coisas no lugar. Se nossa família foi alcançada por este evangelho, a mulher sabe o papel que tem, o homem sabe o papel que tem e os filhos sabem o papel que tem. Que eles têm. Agora lembre-se, sem Cristo não dá para fazer nada. Sem Cristo, autoridade vira autoritarismo, submissão vira opressão, disciplina vira irritação e liberdade vira rebeldia. Por isso que em Cristo o marido ama, a esposa coopera, os filhos obedecem. Os pais discipulam, o lar cristão é uma pequena demonstração do evangelho no mundo. Sua casa, então agora, eu vou fazer de novo a pergunta. Sua casa vive isso? Aí muda a perspectiva da resposta. Sua casa é uma mini propagação do evangelho. Sua casa, todo mundo olha para ela e diz: eis aí uma casa que é abençoada. Eis aí uma casa que a gente pode ver e ver Cristo nela. Essa é a perspectiva de ser família cristã. Não há outro objetivo de ser família cristã a não ser, na nossa casa, a gente viver o evangelho do Senhor. Por isso a proposição de hoje é: somente em Cristo, cheios do Espírito Santo, podemos viver a dinâmica bíblica de um lar cristão, onde cada membro cumpre o papel para a glória de Deus e o bem da família. Então vamos ao texto, ver algumas verdades. Primeiro, que o evangelho transforma a relação entre esposo e marido. Veja os versos 22 e 24, está aí na sua Bíblia. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como também ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres são, em tudo, submissas ao seu marido. Veja, algumas lições aqui dessa passagem. Primeiro, a submissão bíblica, tão temida com a modernidade de hoje e as feministas de plantão, é nada mais, nada menos do que a submissão que é feita desde o princípio, quando Deus criou o homem e a mulher, e colocou os dois com a mesma dignidade diante dele, e disse que a mulher seria uma auxiliadora idônea, correspondente, alguém que ajuda correspondentemente, como Deus ajuda o seu povo. Então não há em absolutamente diminuição da mulher quando a gente diz que ela deve ser submissa. A gente está dizendo simplesmente que ela está debaixo de uma missão com o seu marido e que ao estar debaixo dessa missão com o seu marido, ela se parece com Deus que sempre socorre o seu povo. Então, na verdade, isso é um grande elogio a ela. Mas o que é que a interpretação moderna diz? Isso é um absurdo. Isso é machismo. Isso é denegrir a imagem da mulher. As escrituras estão colocando ela numa posição de uma auxiliadora. Como Cristo é auxiliador do seu povo. Ou seja, se o homem não tem um auxiliador, ele não pode fazer o seu trabalho de forma adequada. Ou seja, a inadequação, a diminuição não está na mulher, está na igualdade que ela tem junto com o homem diante de Deus. A submissão bíblica não significa outra coisa a não ser estar abaixo da mesma missão que Cristo colocou o homem. Não significa ausência de opinião, não. Vocês devem dar a opinião de vocês do lado de vocês. Não existe inferioridade intelectual, não é isso. Não existe servidão emocional, não é isso. Não significa reconhecer a liderança estabelecida, isso significa, melhor dizendo, que é reconhecer a liderança estabelecida por Deus no lar. A esposa cristã, ela coopera com a missão do lar. E como ela faz isso? Em rebeldia? Não, como ao Senhor. Olha o texto. As mulheres sejam em tudo submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Você faz isso por causa dele? Ou você faz isso por causa do Senhor? Se você faz isso por causa do seu marido, deixa eu dizer uma coisa. Quando ele te fizer uma raiva, e ele não faz, só eu que faço lá em casa, quero. Não é? Tudo santo, tudo anjo. Então, veja só, quando ele te fizer uma raiva, você vai parar de fazer o papel de auxiliadora. Por quê? Porque você está fazendo para ele.
Quando você estiver fazendo para o Senhor, mesmo que Ele te faça raiva, mesmo que Ele não esteja cumprindo com o papel dele como deveria, você vai continuar fazendo o seu papel, porque você não faz para Ele. Você faz para quem? Como ao Senhor. Esse é o chamado de vocês, minhas irmãs. Um chamado à submissão, e essa submissão tem que ser voluntária e motivada pelo amor a Cristo. A referência não é uma submissão cega ao marido, não. Mas uma disposição piedosa de honrar a ordem criada por Deus. A igreja se submete a Cristo porque Cristo a ama. Da mesma forma, a esposa responde à liderança amorosa do seu marido. Quando o texto diz, veja o verso 23, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo, como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. O texto não está dizendo que o homem é superior à mulher, não. Cabeça aqui no sentido de liderança. O que significa que o homem ser cabeça da mulher? É só apenas diferenças de papéis, não de significado, não de importância. Senão, você estaria cometendo um grave pecado ao dizer isso, porque em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 3, a palavra do Senhor diz que o homem é o cabeça da mulher, Cristo é o cabeça do homem e Deus é o cabeça de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 3. Se você diz que isso é posição de inferioridade, você está dizendo que Cristo é inferior a Deus. Cristo não é inferior a Deus. Cristo é a segunda pessoa da Trindade. Cristo é de mesmo poder, mesma glória, mesma essência do Pai. O que é que Cristo fez? Se submeteu à liderança do Pai para que as coisas aconteçam. Imagine se tiver 2 grandes blocos de liderança dentro da sua casa. Você puxar para um lado, seu marido por outro. Essa coisa vai andar? Claro que não. Imagina que no plano de salvação, Deus Pai quer uma coisa e Deus Filho quer outra coisa. E cada um puxa para o lado e o Espírito Santo fica ali no meio. Calma aí, gente. Calma aí, galera. Não é? Vai andar o plano de salvação? Não. Isso é questão de papel. A liderança do seu marido é uma questão de Deus estabelecer um papel para ele e um papel para você. E os dois trabalham cooperando para que a coisa dentro de casa ande. Não é uma questão de inferioridade ou superioridade. É uma questão lógica, de liderança estabelecida para que a coisa aconteça. Somente isso. E a gente vê crises existenciais das mulheres quando a gente está ouvindo uma palavra como essa. Elas ficam dizendo, meu Deus, isso é machismo, isso é inferioridade. Não, isso é apenas a lógica bíblica e divina para que as coisas aconteçam. E você não tem que se abater com isso, tem que dizer, louvado seja o Senhor, porque Ele me deu um papel importante dentro da minha casa. Minhas irmãs, vocês são tão importantes, que vocês não deviam ouvir as bobagens que o mundo moderno diz aí, que vocês se colocarem na posição bíblica. É uma posição que inferioriza vocês. Vocês querem serem aceitas pelo que o mundo diz que vocês têm que ser, ou vocês querem o sucesso da casa de vocês? Vocês querem o quê? Vocês querem que as amigas digam, muito bem, amiga, é isso aí, uhul. Ou você quer ver filhos santificados na presença do Senhor? Ou você quer ver sua casa realmente edificada? Ou você quer ver realmente sua casa mudada? O que é que vocês querem? Se vocês quiserem a segunda opção, vocês precisam viver como o padrão bíblico estabelece na vida de vocês. Submissão bíblica. Não submissão autoritativa, não é estar submissa de violência doméstica dentro de casa, nós não estamos dizendo isso. Isso é crime que deve ser denunciado. Certo? Nós estamos falando de submissão bíblica, amorosa, por causa de Cristo. Vocês precisam imitar o exemplo de Abigail. Abigail, para mim, é uma das grandes servas do Senhor nas Escrituras. Gosto muito da história de Abigail. Abigail tinha um marido tolo chamado Nabal. Davi tinha homens que sempre protegiam a propriedade de Nabal. Porque Davi estava fugindo de Saul nessa época, lembra? E ele começou nas redondezas de Nabal e teve fome, passando algumas necessidades com o seu bando. Bando parece criminoso, né? Mas com a sua turma, a turma de Davi. E certo dia ele teve fome, ele mandou pedir a Nabal comida. E o que é que o tolo de Nabal disse? Eu nem sei quem é esse Davi. Volte lá e diga para ele que eu não vou dar. Abigail escutou a história
Não escutou a história. Foram os trabalhadores de Abigail, mais sensatos do que o patrão, foram lá e disse, patroa, é o seguinte, o patrão acabou de dizer que não vai dar comida a Davi, e isso pode acabar muito mal com Davi e com seus homens. O que é que ela faz? Ela faz bolo, queijo, bota um monte de coisa em cima do jumento, manda abordar o jumento, e vai em procissão com seus trabalhadores, chega até Davi e diz assim, perdoe. Ela só não disse isso com todas as letras, mas o texto mostra, perdoe a tolice daquele meu marido. Por favor, aceite o presente da sua serva. Davi disse, ainda bem que tu viesse a mim e vejo que tu és uma mulher sábia. Porque hoje eu ia acabar com teu marido. Abigail salvou a casa dela. Abigail salvou dos seus filhos não perder um pai tolo. Abigail manteve a casa dela instável, porque ela é o quê? Uma auxiliadora idônea. Tanto é que quando o abençoado de Nabal morre, quem é que se casa com Abigail? Davi, que ele não é besta. Davi disse o quê? Desse tipo aí é difícil de achar, queridão. Desse tipo como Abigail é difícil. Quando Nabal morre, Davi casa com ela, porque ela é mulher o quê? Sábia. Então, minhas irmãs, por favor, seu valor não está na cultura moderna, mas em Cristo. O mundo diz, afirme-se. O Evangelho diz, sirva como Cristo serviu. Você vai escolher o quê? Escolha o serviço dentro da sua casa. Precisamos voltar a honrar a maternidade. A igreja precisa valorizar de novo o lar, onde uma mulher escolhe cuidar de seus filhos. Onde a mulher diz assim, eu prefiro a maternidade, cuidar deles, investir na vida deles. A igreja precisa voltar a valorizar lares como esse. A formação espiritual dos filhos depende em todo o tempo que a mãe e o pai estejam presentes dentro de casa. A sociedade chama isso de atraso. A Bíblia chama isso de sabedoria. Fique com a sabedoria e não fique com o que as outras pessoas dizem de você. Aí alguém vai dizer assim, pastor, esse discurso é muito bonito. Eu já sei, eu estou aqui já há 3 anos, já sei toda a linha argumentativa e todas as objeções que se fazem a essa pregação quando eu estou fazendo. Esse discurso é muito bonito, mas o senhor sabe, se a gente não for para a rua e trabalhar, a gente não complementa a renda aqui, porque nós estamos num contexto migratório, pastor. As mulheres aqui precisam trabalhar. Todas as vezes que eu escuto isso, duas coisas me ocorrem na cabeça. O quanto esse discurso é verdadeiro mesmo. O quanto é necessário mesmo que vocês trabalhem mesmo. Muito como vocês trabalham aqui. Eu fico preocupado se isso é verdade. Se isso não é um encobrir o nosso coração idólatra por dinheiro e por dar certo aqui, e aí a gente usa esse discurso para encobrir o nosso coração que é idólatra. Porque você tem metas. Você quer fazer o plano B acontecer, porque se não der aqui, eu tenho uma boa reserva para voltar para o Brasil ou para ir para o Japão, para onde você quiser ir. Eu preciso ser franco com vocês, porque as escrituras dizem que isso é idolatria do coração. Isso é idolatria dinheiro. Agora, nos casos que o marido de vocês estão doentes, passando por necessidade, ou não tem tido muito trabalho, e você poder dar um socorro como auxiliador idônea, é uma coisa. Agora, morrer de trabalhar só porque você quer deixar suas filhas no daycare, e seus filhos no daycare, porque você detesta estar em casa, porque você não gosta da dinâmica do seu lar, lembre-se, isso é pecado diante do Senhor. Isso é pecado diante do Senhor. Deus não tem compromisso em abençoar um lar desse, que você decidiu deliberadamente, se ausentar de casa. Agora é uma necessidade, é passar fome, tudo bem, vamos juntos, fazemos uma força-tarefa, você e seu marido, e a coisa vai, ok. Mas você escolher não estar dentro de casa? Porque você prefere uma carreira? Amém? Eu não sou contra aquelas que têm carreira, eu já dei várias vezes o exemplo de minha mãe aqui. Minha mãe tem uma carreira, mas ninguém tomou minha lição, ninguém me corrigiu, ninguém trocou minha roupa, ninguém me vestiu, a não ser minha mãe.
E ela teve uma carreira profissional maravilhosa, brilhante, como diretora de escola. Ninguém tomou minha lição, nunca. De escola. Eu não sou contra isso. Quer trabalhar, trabalha. Agora, não use desculpas esfarrapadas para não estabelecer o padrão dentro da sua casa. Corra desse moinho de vidas femininas que tem se tornado o contexto migratório aqui. Vocês estão sendo moídas, minhas irmãs. Eu oro por vocês. Eu peço a Deus que coloque vocês no lugar que vocês têm que estar. No centro da casa de vocês. Para abençoar os filhos de vocês. Vocês como uma oliveira plantada dentro de casa e o fruto ao redor da mesa. É isso que diz o Salmo 128. Como será abençoada essa mulher que viver essa perspectiva. É isso que eu oro para que aconteça na vida de cada um de vocês. Mas aos maridos, o que é que o evangelho faz? O evangelho transforma a relação dos maridos com as suas esposas. Você, queridão, estava vibrando aí quando eu estava ouvindo sobre ela. Deixa eu dizer uma coisa para você. Paulo gastou 3 versículos para ela e gastou aproximadamente 9 para nós. 9. Isso significa que o teu papel dentro da tua casa é extremamente importante. Isso significa que quando um lar não dá certo, 90%, eu não tenho dúvida de afirmar isso, é porque nós homens não soubemos manusear a coisa como deveríamos. Porque Deus nos colocou na posição de liderança. E eu não vou mais ler, para não estender demais, repetindo todos os versos, vocês já leram, eu vou fazer algumas colocações pontuais. O texto nos diz que o marido deve amar sacrificialmente. Veja o verso 25. Maridos, amai vossas esposas como? Eu amo, eu pago, eu compro tudo dentro de casa, já faço minha parte. Não é assim, queridão. Olha o texto. Como Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Cristo se entregou à igreja e o marido é chamado para proteger a sua esposa e se entregar por ela não é pagar as contas de casa. Se entregar por ela é cuidar dela emocionalmente, espiritualmente, financeiramente. É cuidar dela em todos os sentidos, como Cristo faz com a sua igreja, a ponto de morrer por ela. Foi isso que Cristo fez pela sua esposa. Você está pronto para fazer isso? Nós precisamos ser a proteção da nossa casa. Nós precisamos ser o filtro da nossa casa. Só deixar entrar para dentro do núcleo celular, do núcleo familiar, só deixar entrar para dentro aquilo que vai alimentar a nossa casa. O que não for, a gente ressaça. A gente bota para fora. Esse é o nosso papel como homem. Nosso papel é proteger nossa mulher. É deixá-la mais segura possível. O fato de proteger nossas esposas, o fato de guardá-la, não significa apenas pagar as despesas do mês. Eu gosto muito de uma ilustração bíblica que José, tentando proteger Maria, tinha uma vergonha pública. Quando ela recebe a notícia que está grávida, José, para não expô-la, o que é que ele tenta fazer? Deixá-la secretamente. Lembra-se disso? Para não trazer vergonha para quem? Para Maria. Porque a vergonha era muita. Se o filho não era de José, poderia ser de outro. Então a vergonha seria uma coisa pública. E José tenta fazer isso para protegê-la. Mas depois o anjo se revela a ele e diz assim: José, não faça isso, porque a obra que está nela é a obra do Espírito Santo. É proteger sem expor, é guardar sem expor. Segunda coisa que o texto nos diz sobre o marido é que o marido deve conduzir sua esposa espiritualmente. Verso 26 e 27. Para que a santificasse. Cristo morreu por ela para santificar a igreja. Então eu e você temos que trabalhar na purificação, na lavagem da água pela palavra, para apresentar a nossa esposa como Cristo apresentou a igreja, gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Você está trabalhando para isso, queridão? Você está trabalhando para isso? O marido é chamado a santificar a sua casa pela palavra. Isso inclui oração, culto doméstico, conversas espirituais, exemplo piedoso.
Qual foi o tempo que sua esposa e seus filhos pegou você em oração, lendo a palavra? Quando é que eles têm visto isso dentro da tua casa? Quando foi a última vez que você sentou com eles dizendo assim, nós precisamos ter uma conversa séria aqui. Nós estamos indo por uma linha que Deus não está se agradando. Qual foi a última vez que você fez isso? Qual foi o exemplo piedoso que você dá dentro de casa? Qual foi a oração que você faz com essa turma? Os cultos domésticos para que essas crianças saibam se comportar quando a palavra do Senhor está sendo anunciada. A gente ama as crianças. Eu mesmo gosto de todas elas. E a gente defende a criança no culto porque o culto é pactual e familiar. Aí eu vejo muitos de nós preocupados com o comportamento dela aqui. Não, se ela faz um barulho, se ela tem alguma coisa, nós amamos as crianças. Agora, talvez não, com certeza o comportamento delas melhora quando você estiver exercitando elas cultuarem o Senhor em casa. Quando elas souberem que a hora de leitura da palavra e oração é hora séria. Aí elas vão vir para cá e elas vão reproduzir a mesma coisa. Olha, o pastor está lá, os irmãos estão lá, e elas vão reproduzir muita coisa aqui. Então, o culto doméstico precisa se voltar de novo a praticar. A gente está perdendo o contato espiritual com a nossa casa porque a gente disse que temos uma agenda muito cheia. Qual é o melhor? Ter sucesso em carreira profissional, conseguir as coisas materiais e depois chorar por um filho que se perdeu. Ou por um casamento que se destruiu. Porque a gente tem deixado a agenda moendo toda a nossa relação familiar. E a terceira coisa que o texto diz é que o marido deve cuidar da esposa como o próprio corpo. Veja, assim também os maridos devem amar a sua esposa como o próprio corpo. Quem ama a sua esposa a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. E eis porque deixará o homem seu pai e sua mulher e se tornará e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Grande esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Não obstante vós, cada um de vós, de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. Então, o marido precisa entender que ele precisa alimentar, nutrir, cuidar emocionalmente, cuidar espiritualmente, ouvir, acolher, dar atenção. É difícil, né, queridão? Depois do dia de trabalho, você ter que exercitar a paciência de ouvir ela contar o dia dela. Mas isso talvez não tenha efeito nenhum em você. Mas nela tem total efeito. E ela é uma com você. E se ela sofre, você deveria sofrer. Se ela não está suprida, você deveria estar incomodado. Se ela não está bem, você deveria não estar também, porque você é um corpo com ela. Eu duvido que homens que se comportem dessa maneira, as mulheres não se submeterão a esse homem de forma voluntária. Eu nunca me esqueço da amada irmã Clélia, lá em Limeira. Todas as vezes que eu mencionava trabalhar esse texto de Efésios, eu passei 15 anos, algumas vezes eu fiz isso na igreja onde eu estava em Limeira. A irmã Clélia sempre dizia, quando o senhor termina toda essa exposição, eu digo, um homem desse que o pastor acabou de dizer aí, eu me submeto. A um homem desse, que o senhor acabou de descrever, eu me submeto 10 vezes, pastor. Ela dizia brincando. Mas tem um ponto de verdade. O ponto de verdade é o seguinte, às vezes a gente quer que nossas esposas, nossos filhos se submetam a nós, mas não somos nenhum tipo de exemplo para eles. Não vai acontecer, queridão. Você tem que assumir a dianteira da sua casa. Você tem que ser o responsável por ela. Pela vida espiritual daquele lá. A mulher não pode orar mais que os homens com esses meninos. Você pode orar igual a eles. Mas ela não pode orar mais do que você, na criação desses meninos. Ela não pode ir mais cansada do que você para a cama. Isso não é proteção. Tem cara descansado e a mulher destruída. Porque ela faz a jornada de fora e ainda tem que tomar conta de tudo dentro de casa e ainda tem que dar conta das crianças. Aí o bonitão chega em casa dizendo que ele está cansado, quer o banho dele, ficar na caixinha do nada na TV e dormir muito cedo. Nós não podemos ir para a cama mais descansados do que nossas esposas. Nós estamos machucando o nosso próprio corpo sem cuidar deles, sem cuidar dele direito.
E a última coisa. Liderança, queridão, não é gritar mais alto, é amar mais profundo. Liderança não é gritar mais alto, é amar mais profundo. Todas as vezes que sua casa sentir o seu amor de forma mais profunda, você não vai precisar gritar. Vocês vão falar e eles vão obedecer. Porque a autoridade não se impõe, se conquista. Com vida e prática. Eu tenho dito isso à liderança da nossa igreja. Se você não conquistar a autoridade como liderança, ninguém vai te obedecer. E a mesma coisa dentro do lar. Você precisa conquistar. E como é que você conquista? Sendo exemplo em tudo que você faz. Nós temos que buscar excelência quando estamos servindo dentro de casa. Por isso que a nossa igreja convidou todos os homens a participarem do CFO, do curso de formação de oficiais da nossa igreja. Temos 15 homens aí, estudando toda segunda-feira. Ah, pastor, vai sair 15 presbíteros, 15 diáconos. Eu já disse para eles, não estou nem me preocupando se vai sair um. Sabe qual é a minha maior intenção com esse curso? É que vocês saiam prontos para liderar melhor a sua casa de forma espiritual e bíblica. Porque aí nós vamos ter uma transformação nessa igreja. Aí nós vamos mudar essa igreja. Quando vocês assumirem o papel de vocês, dentro da casa de vocês, nós vamos mudar essa igreja, vamos mudar a história dessa cidade, nós vamos pactar tampa. Ninguém vai segurar a gente. Quando nós estivermos sabendo o papel da gente dentro de casa como homens. Aí, ninguém segura. Então, volte ao seu lugar, meu irmão. A crise da família muitas vezes começa com homens espiritualmente ausentes, frágeis espiritualmente. Isso faz com que famílias sejam frágeis e susceptíveis ao erro. E o último recado dessa manhã é aos filhos, e todos nós somos filhos aqui. Todos nós. Aos filhos é dito: obedecer aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, é o quinto mandamento. Paulo está lembrando, o quinto mandamento. Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, na contramão, na outra mão, não provoque vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Filhos, primeiro, vocês devem obediência e honra. Nós devemos obediência e honra. Não é uma coisa que é opcional. O verbo está no imperativo, obedecei. E outro imperativo, no verso 2, honra. Não é opcional isso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu tenho pouco medo de homens e mulheres, seres humanos, ao meu redor. Mas se tem um que eu tenho medo, é quando eu olho para a vida dele, de um homem e de uma mulher, que eles não respeitam os pais deles. Quando eles não têm nenhum compromisso com respeito e obediência, eu tenho medo dessas pessoas. Elas são capazes de tudo para mim. Porque se você tem capacidade a não honrar uma pessoa que te colocou no mundo, para mim você é perigosíssimo. Você tem capacidade de fazer qualquer coisa. Ah, mas o senhor não sabe a minha história. Sempre tem uma história. Eles, meus pais, me desprezaram. Meus pais me abandonaram. Meus pais me prejudicaram. Meus pais foram abusivos emocionalmente. Criaram duros problemas em mim. O texto não me diz, a não ser uma melhor interpretação, que a gente devia obedecer a pais bons. Tem aqui no texto? O texto parece não me dizer que honra pai e mãe que não te prejudicaram, que só foram bem com você. Ei, mais uma vez, o nosso problema em obedecer às escrituras é que a gente tem desculpa esfarrapada e a gente não faz por causa de Deus. Ei, se seu pai e sua mãe não foram bons como você desejou, mas você continua honrando eles, não por causa deles em si, mas por causa de quem? Do Senhor que mandou. E aí espera para ver as bênçãos que serão derramadas sobre a tua vida. E outra coisa, quantas vezes você orou por eles?
Quantas vezes você não pegou a culpa dele e colocou no seu Pai Celestial? Se uma mãe, diz a palavra do Senhor, esquece dos seus filhos, mas o nosso Deus não esquece do seu povo. Se seu pai, sua mãe te decepcionou tanto assim, lembre-se, Deus nunca fez nada para te decepcionar. Nunca. Nunca. Deus sempre te acolheu, Ele é um pai por excelência. Então, se você não tem a correspondência do amor paterno e materno aqui nessa vida, você tem a correspondência com o Pai Celestial. Até porque o quinto mandamento vem com uma promessa. Obedeça pai e mãe e vai fazer o quê? Veja o verso 3. Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Eu quero a promessa. Meu pai e minha mãe, graças a Deus, não tenho nada de que reclamar deles. Mas se tivesse, eu focaria na promessa. Meu pai e minha mãe são 2 pecadores. Não me ajudaram, prejudicaram. Se você tem essa história, lembre-se o seguinte. Seu Pai Celestial nunca te prejudicou. E lembre-se, faça por Ele, porque você vai bem. Você terá a bênção do Senhor sobre sua vida. E o melhor dessa vida é termos a bênção do nosso Pai Celestial. É esse o nosso foco. Não é sucesso financeiro, não é sucesso de carreira, é que a mão estendida do Senhor esteja sobre nós por onde quer que a gente ande. Os pais devem discipular os seus filhos. Inclusive, nós estamos trabalhando isso na escola bíblica. Esse é um dos textos que a gente tem mais usado. E vós, pais, criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor, sem provocar esses filhos a ira. E nós temos visto que a intenção dos pais é ganhar o coração deles para Deus. Não é criar herdeiros. Herdeiros querem sempre que pais morram. É criar filhos que querem que pais vivam mais tempo com eles. Então nós precisamos entender de moldar o coração das nossas crianças tem a ver de levá-las para Cristo. Mas para fechar a aplicação aos filhos. Se seus pais são pecadores, mas continuam sendo instrumentos de Deus em sua vida, continue orando por eles, interceda por eles, não terceirize o cuidado deles para ninguém. Cuidado aqui. A gente sempre tem uma estratégia para cuidar de pais velhos. E geralmente a gente faz uso de cuidadores, de casa de recuperação. Eu não quero absolutamente entrar nessa discussão, porque cada história é uma história. Mas eu queria dizer para você, seu pai, onde ele quer que ele esteja, sua mãe, onde quer que ela esteja, não deixem que elas recebam carinho mais de outras pessoas que não nasceram deles do que de vocês. Nós precisamos amá-los até o último dia da vida deles. Não terceirize o amor de filhos para outras pessoas. Ninguém pode amar o pai de vocês e a mãe de vocês como vocês podem. Ninguém. Cuidadores, cuidam. Instituições de caridade, protege, cuida ali. Mas mexer com o coração de pai e de mãe, quem é pai e mãe aqui sabe. Uma palavra de um filho, uma palavra de uma filha, de carinho e amor, um gesto de amor dos nossos filhos, faz completa diferença em nós e mexe com sentimentos que ninguém nesse mundo pode mexer. Só os filhos. É ou não é assim? Então, por favor, não esqueça dos vossos velhos pais. Vocês jovens, adolescentes que estão aqui ouvindo, crianças, obedeçam aos vossos pais para que Deus abençoe não somente a vida de vocês, mas que vocês tenham uma relação íntima com o pai de vocês, que certamente essa é a maior bênção, uma das maiores bênçãos que vocês podem ter nessa vida. Agora lembre-se que tudo isso que a gente está dizendo aqui, se nós não apontarmos para Cristo, nós teríamos um sermão legalista, que só apenas tem leis para você cumprir. Deixa eu dizer uma coisa bem clara para você. Nós não podemos ser bons pais, boas mães, nós não podemos ser bom marido, boa esposa, bons filhos, se não estivermos numa alta e profunda relação com o Senhor Jesus Cristo. Não dá.
Por que aí? Por que, pastor, o senhor diz sempre isso? Porque, veja, senão o comportamento é de fora para dentro. Eu agora, a partir de hoje, eu vou orar lá em casa. A partir de hoje, sabe quando é como aquela coisa de dieta que a gente começa tudo na segunda-feira? Segunda-feira eu vou começar, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado. Quando da quarta-feira a gente já desistiu. Por que a gente desistiu? Porque a mente ainda não foi transformada, o coração ainda não foi mudado, a disposição não foi mudada para aquilo. Você pode se encher de remédios que emagrecem aí, como você quiser, mas se a mente ainda estiver gorda, se a disposição física não for para o exercício, você pode fazer o que quiser. A mesma coisa, estou parafraseando, estou comparando com a disposição do nosso coração. Eu quero ser bom pai, eu quero ser boa mãe, mas pastor, não tenho conseguido. Claro, você tem de se distanciar da fonte. A fonte é aos pés do Senhor, a fonte é o pé de Cristo. A fonte é aos pés daquele que pode te dar força para você mudar de dentro para fora. A gente sempre quer um comportamento mudado de fora para dentro. Não resolve, é curto. Dura pouco, nem uma semana dura. Agora, quando eu estou cada vez mais aos pés do Senhor, quando eu me prostro aos pés do Senhor, como eu deixo Ele me guiar, cada vez mais eu tenho mais ânimo para mudar aquilo que precisa ser mudado. Até o comportamento dentro de casa, com meus filhos, com a minha esposa, esposa com o marido, filhos com os pais. Porque todos nós falhamos. Todos nós somos pecadores. Todos nós precisamos dessa graça que é em Cristo Jesus. Por isso que precisamos do Evangelho dentro da nossa casa. Por isso que a gente precisa do Evangelho. O que é que o Evangelho diz? Há salvação para nós, há perdão para nós, há perdão nele. E aí eu volto para ele, me reconcilio com ele, e aí eu me reconcilio com a minha casa. Deixa eu dizer uma coisa para terminar. Jogue fora, hoje, aquelas mágoas que o seu marido, ou sua esposa, ou seus filhos provocarem em você. Jogue fora hoje, perdoe como Cristo perdoou você. Eu sei, minha irmã, tem coisa que ele fez que você não admite. Eu sei. Eu sei porque eu sou pecador tanto quanto ele. Eu sei que tem coisa, meu irmão, que você não admite, que você não suporta no comportamento da sua esposa. Eu sei que tem pais agora aqui lutando com seus filhos pequenos para tentar que eles tenham outro comportamento, não aqueles que vocês têm detestado. Mas lembre-se, nós somos uma família cristã e a família cristã depende do Evangelho. Que haja mais compreensão nessa casa, que haja mais amor, que haja mais perdão, mas, sobretudo, que haja uma alta determinação da gente ser conformados à imagem de Cristo. O lar cristão não é construído por perfeição moral. É construído por pecadores arrependidos vivendo a graça de Deus. É assim que a gente vai construir o nosso lar. Da nossa boca tem que sair sempre o pedido de perdão. Da nossa boca tem que sempre sair palavras que encorajem e que animem nossa casa. Porque de uma boca só, como diz Tiago, não pode sair coisas que abençoe e amaldiçoe ao mesmo tempo. Que a gente possa juntos construir esse lar cristão, porque se a nossa casa for a fortaleza do Evangelho, todos que estarão ao redor serão impactados pela nossa convivência. E quando o Evangelho é o centro da nossa casa, o marido ama, a esposa coopera e os filhos obedecem. E os pais discipulam e mostram Cristo e como eles devem viver no lar. Talvez sua família esteja cansada, ferida, distante espiritualmente um dos outros, frios espiritualmente. Mas hoje mesmo isso pode mudar. Hoje mesmo você pode dizer, não, eu não quero mais esse tipo de casa, não quero mais esse tipo de lar. Eu quero um lar que o evangelho seja visto, a conversa e o diálogo seja estabelecido, a alegria, a leveza possa estar nos nossos relacionamentos. É esse tipo de lar que você está construindo? Por isso que nós queremos dizer, como disse Josué, a gente precisa trabalhar para que a gente chegue um dia a dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus nos ajude. Que o Evangelho seja o centro da nossa existência, o centro da nossa casa, o centro da nossa família. Aos solteiros que querem casar, quando você estiver procurando o namorado ou a namorada, pense se ele vai se enquadrar com esse modelo aqui, queridão.
se ele vai ser esse homem bíblico ou essa mulher bíblica. Se ele não tiver compromisso com o temor do Senhor, nem namore. Nem comece. Porque o namoro cristão é para casamento. Lembrando disso. Porque às vezes a gente fala para famílias aqui e a gente esqueceu que a coisa começou já errada lá atrás. E vocês que vão começar a família de vocês, comecem certo. Vocês que são jovens, comecem debaixo da perspectiva dessa palavra que nós ouvimos nessa manhã. E que cada uma dessa casa aqui de vocês seja abençoada, alegre, feliz e produza filhos para a glória de Deus, treinados para a glória do nosso Senhor. Enquanto vocês lutam, eu sei, pela sobrevivência, pelo pagamento das contas da casa, todas essas coisas tomam o nosso tempo, mas nunca esqueça de agradecer o lar que Deus lhe deu, a família que Deus lhe deu. Essa é uma das coisas mais importantes que você tem na vida. Eu queria orar pela sua casa nessa hora.